Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literaturade, um canal de livros, de risos, de resenhas e de histórias nossa, que nos impactam demais e que a gente leva para a vida, como é o caso de Véspera, da Carla Madeira. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Hora dos pedidos. Dê seu like, precisamos de likes. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos, comente que nós respondemos aos comentários, compartilhe esse vídeo e ajude o nosso canal a chegar a mais pessoas. Enzo e eu agradecemos. Obrigado. Bom vídeo para você. Véspera. Eu falei desse livro na nossa book tag Não Li Mas, e esse eu enquadrei na categoria Não Li, mas sei que quando eu ler eu vou chorar. Gente, esse livro foi uma trombada. Eu já havia lido Tudo é Rio, né? A autora Carla Madeira, já vou falar dela. Tudo é Rio, temos aqui vídeo no canal. Que foi um avassalamento, acho que foi essa palavra que eu usei mais vezes ao longo daquele vídeo. Porque foi um atropelo. Esse aqui é interessante porque ela escreve de uma forma bem diferente, né, do que da escrita do outro livro. Tudo é Rio é mais lírico, é mais fluido, água, sabe? Aqui é muito um soco, é muito pesado, mas nos traz sempre a ideia de que se não tivesse acontecido aquilo ontem, véspera de hoje, tudo poderia ser muito diferente. E esse ontem pode ser um ontem de um dia, pode ser o ontem de um período e pode ser o ontem como momento anterior, véspera do ocorrido, numa festa, por exemplo. Então é uma história em que a gente fica o tempo todo se perguntando se naquele momento em que eu fiz aquela coisa, se naquele momento de impulso, se eu tivesse respirado e pensado um pouquinho, se eu teria feito aquela atrocidade, aquela monstruosidade, aquela coisa horrível que eu fiz depois. Às vezes não tem como, né, remediar. Bem, a Carla Madeira. Carla Madeira é mineira. Eu falei pra vocês, né, que eu li o primeiro livro dela, que eu li foi Tudo é Rio, que foi, acho que o livro que inaugurou essa nossa segunda temporada do canal. Já estamos chegando na terceira temporada, em maio. Então, mas Tudo é Rio. Depois ela tem um livro chamado A Natureza da Mordida. Tudo é Rio é de 2014. A Natureza da Mordida de 2018, que eu ainda não li, tenho muito interesse em ler. Inclusive, peço para você que já leu, que você coloque aqui uma notinha no comentário sobre esse livro, que eu vou gostar bastante. E Véspera, que é de 2021. Aqui, estruturalmente, nós temos duas histórias. Tá? Então, elas vão caminhando ao mesmo tempo. Capítulo de uma, capítulo de outra. Capítulo de uma, capítulo de outra. Uma dessas histórias está no presente. Então, ela vai numerada do capítulo 1 até o capítulo 18, escrito em itálico. A outra história vai para o passado. E, obviamente, com essa história passada, a gente vai amarrando, né, encaixando as peças do que ocorre no presente. Só que como ela é uma história passada, ela começa no capítulo 18, os números, tá? Numerada como capítulo 18 e vai caminhando para o primeiro. Então veja que são duas histórias que convergem. Uma de trás para frente e a outra no presente, caminhando até esse ponto. Para a gente compreender o que foi a véspera do fato que acontece no presente. Tá? Então, primeiro, essa questão estrutural que é bem interessante e muito necessária. E sobre a história, o que eu posso te contar? Dois irmãos gêmeos colados.
idênticos, crescendo muito juntos, aquela coisa da mãe tratar igual, de pôr a roupinha igual e tal. Uma mãe que teve uma vida bastante complicada, né, e que quando ela engravida e sabe que são gêmeos, tem isso como uma bênção, mas um marido, né, o pai das crianças, muito ressentido. Ela tem essa vida muito complicada, porque ela vai ser uma pessoa bem seca, com algumas... Não, é uma pessoa má, de jeito nenhum, mas é uma pessoa bem seca com algumas situações. O marido que tem graves defeitos, né, ele vai ter que também levar um grande tombo. E esse tombo qual é? De novo, estou na orelha, né, posso te contar. Nascem gêmeos. A mãe custódia, muito religiosa, combinou com o marido, né, uma época em que o pai ia sozinho fazer o registro e tal, até às vezes o avô ia lá e fazia o registro, combinou que os meninos chamariam-se Pedro e Paulo, da referência bíblica mesmo. E como o pai estava muito ressentido, com raiva mesmo, do jeito que ele era tratado pela esposa, mas porque ele bebia, ele também era uma pessoa difícil, o pai vai lá e registra os meninos como Caim e Abel. Ele não tem noção do que é a história bíblica. Ele não tem noção. Então, ele só vai lá e, para contrapor-se à fé daquela mulher, ele registra como Caim e Abel. Ele registra os meninos com esses nomes por causa do ressentimento com relação à esposa. Ele não pensa na força que esses nomes trariam para a vida dessas crianças. Na hora que ela vê o registro, ela pergunta: por que você fez isso? E ele não sabe explicar, porque só pelo tom de voz dela, ele já percebe que ele fez uma coisa muito ruim. Ela diferenciava os dois bebês por uma fitinha de lã no punho de um deles. Daí ela cortou lá a fita e falou assim: agora os dois são Abel. Não importa o que está escrito aqui. E as crianças vão crescendo e elas são chamadas de Abel e Abelzinho. Eles não sabem, os meninos não sabem que existe um outro nome. Até o momento que vão para a escola. E na escola, obviamente, são requisitadas as certidões de nascimento e o nome Caim vai aparecer. Aí tem que ter uma situação para contar para o menino. Eles vão para a escola com 7 anos. Né, um momento em que as crianças ficavam em casa com as mães normalmente até os 6 anos e depois iam para a escola. Isso aconteceu com os meus irmãos, né? Eu sou temporânea, meus irmãos... Eu acho que eu tinha tanta paciência da minha mãe que ela me mandou com 5. O Enzo foi com 7 meses. Mas não é que ele me enchesse a paciência, não. O Enzo sempre foi um bebê fofo. O Enzo sempre foi um bebê fofo, mas eu precisava trabalhar. Ele foi com 7 meses. Mas na época, né, em que a Caim e a Abel são crianças, eles vão juntos para a escola aos 7 anos. E eles entram de mãozinhas dadas na escola. Eles eram sempre muito parceiros. Só que na escola, isso é uma necessidade pedagógica, didática, psicológica mesmo, de que as pessoas ganhem espaço para terem as suas individualidades. E aí eles vão ser separados. O nome Caim vai aparecer. Eles não sabem, o pai, ela vai falar: agora você se vira e vai explicar como é que sai essa história de Caim. O pai só diz que o nome é esse e não fala da questão bíblica. E lá vai acabar acontecendo, as crianças também não vão falar da questão bíblica, os amiguinhos, mas eles vão crescendo. E conforme eles vão crescendo, as coisas vão começar a aparecer e aí eles vão começar a se distanciar. Uma das partes mais bonitas que aparece nessa história é que uma situação que a dona Custódia, ela era carne de pescoço lá. Porque ela queria que os dois continuassem sendo Abel e Abelzinho na cabeça dela. Mesmo que o Abelzinho tivesse começado a ser chamado de Caim a partir do momento que ele foi para a escola. Então, na cabeça dela tem lá o peso da questão bíblica. E a escola é, obviamente, uma escola católica. Lógico, ela não ia colocar as crianças em uma escola que não fosse católica. E aí ela vai até lá para falar com o padre. E o padre, ele traz uma nova perspectiva para ela sobre a história de Caim e Abel. Porque Caim era o primogênito.
né? Eles não são gêmeos na Bíblia. Caim era o primogênito. E a situação em que vai acontecer de Caim matar Abel eu revisitei o Gênesis. Eu sugiro que você revisite porque o Gênesis é lindo. Tá? O texto do Gênesis é muito bonito. Mas se você não quiser revisitar, assista um vídeo que conte a história de Caim e Abel. Deus vai pedir, veja, vamos lá, de novo, Adão e Eva, Caim é o primeiro filho, né, o primogênito de um casal. Ninguém tinha matado ninguém, não existia isso na história humana, né? Vamos lá para a Bíblia, não existia essa ideia. Então ele era o primogênito, nasceu Abel, Caim vai tornar-se agricultor e Abel vai tornar-se pastor de ovelhas. Deus vai pedir uma prova, né? Uma prova de fé. Caim, cada um vai dar o que tem. Caim vai oferecer o que ele tem da sua produção agrícola e Abel vai oferecer o que ele tem das suas ovelhas. E aí a Bíblia diz, Deus agradou-se, minha paráfrase, Deus agradou-se da oferta de Abel. E o Caim se sentiu desprezado. Por conta disso, Caim vai levar Abel para o campo e vai matar Abel. Bem, a gente pensa então o quê? Que Caim era mau, Caim era pérfido, Caim era... Como? Não existia a ideia de assassinar alguém, de matar alguém. O que aconteceu com Caim então? Ou então a gente pode se perguntar, como que Deus deixou isso acontecer? Só que a gente tem que pensar que Deus, tudo o que acontece é porque tem alguma finalidade para acontecer. Estou voltando na Bíblia, tá? Não vamos levar para o lixo que a gente vê hoje, tá? Não é isso. Volta lá na questão bíblica. Então o padre explica para a mãe, né? Fala, olha, porque ela reclama, né? O menino recebeu o nome de Caim, olha o peso que ele carrega. O pai diz que Deus sabe o que faz, porque Caim será expulso, né? E depois, quando Caim for expulso, depois, né, do assassinato do irmão e tal, Deus fará uma marca em Caim, dizendo que Caim não pode ser morto por ninguém. Então Caim será, sim, castigado, mas também será protegido por esse mesmo Deus. Ninguém nunca tinha sentido raiva de ninguém. Agora, o Caim precisou sentir raiva para que as pessoas possam perceber que os seres humanos são falhos. Então tem muita coisa que a gente não pode pensar só na história. Caim foi mal e matou Abel. Não, tem outras coisas. E é isso que o padre tenta explicar. E ele diz assim, num determinado momento: Dona Custódia, Deus queria nos ensinar o quanto pode ser brutal, o quanto pode machucar, com consequências aterradoras, destrutivas, quando um pai compara dois filhos e não aceita que eles possam ser diferentes. Caim e Abel serão muito diferentes, muito diferentes. E é exatamente essas diferenças que vão gerar caminhos de aceitação, de dúvida, de dificuldades e tal, e que vão levar àquilo que acontece na história do presente. Isso aqui, tudo, veja, eles estão lá no passado, eles estão crescendo, eles estão na escola, a gente vai acompanhando, eles vão se tornar adolescentes e tal, e a mãe continua lutando para que eles sejam Abel e Abelzinho. Mas aí o padre fala, minha senhora, o que aconteceu na Bíblia, a senhora tem que abrir a sua mente e não ficar no que é literal. Deus está mostrando que é preciso que os pais aceitem que os filhos sejam diferentes. E aí o padre continua ali. Deixe seus filhos em paz. Aceite o que cada um pode oferecer. O que cada um é. A Dona Custódia, ela acha que o pai é herético e tal. Depois ela vai compreender que eles nunca, aquelas criancinhas que cresceram tão próximas, já haverá ali alguma coisa diferente que a gente vai ver durante a leitura. Mas era uma forçação de barra dela, religiosa, que não aceitava
aquela sina de Caim. Vai ser muito surpreendente o que vai acontecer nessa história, tá? Em ambas, né? Nessa história, que vai mostrar o passado dos dois irmãos desde o nascimento até a idade adulta, e essa história outra que começa na idade adulta, no presente, e que vai convergir para essa aqui. Meu Deus. Eu acho que é um dos livros mais lindos que eu li nos últimos tempos. Sabe, de todas as leituras lindas que eu já fiz, esse talvez tenha sido o que mais mexeu, assim, o que mais comoveu. E, além dessas duas histórias, existem as duas pontas, né? Então, existe uma história que começa, e seria um autor, né, das outras histórias que virão, e esse autor, já estamos na ficção, ele diz assim, eu vou contar o que eu sei. E ele fala, né, nesse vou contar o que eu sei, como se chega ao extremo? Vivendo. Vivendo as vésperas e os presentes. Como se chega ao extremo? Vivendo. Se você não vive, você não chega ao extremo. Mas o extremo não necessariamente é bom. O extremo pode ser bom, pode ser ruim. Mas é preciso viver. Então aqui estamos no primeiro ponto. As referências bíblicas. Caim e Abel, obviamente, mas haverá uma referência muito, muito tocante com relação a Daniel. Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Tá? Então o Antigo Testamento, ele aparece muito referenciado aqui, mas a gente vê as vivências também do Evangelho e tal, em outros momentos. Não é um livro religioso, não, de jeito nenhum. Mas é um livro que nos dá uma trombada, né, com relação a essa coisa de que há que se respeitar. Porque quando você respeita as individualidades, você trata os diferentes de formas diferentes, porque diferentes eles são. É aquela história de que você não pode tratar os pais que dizem, não, meus filhos, eu amo todos da mesma forma e trato todos os meus filhos de forma igual. Por exemplo, eu sou irmã, né, eu tenho mais 3 irmãos. E sempre ouvi isso na minha casa, né, eu trato vocês de forma igual. Eu tenho só o Enzo. A minha mãe sempre falou pra mim, é porque você não tem outros filhos. Mas essa percepção de que se são pessoas diferentes, eu tenho que tratar de forma diferente, porque eu preciso compreender essas diferenças, aparece de forma muito, muito explícita entre esses dois irmãos, nos relacionamentos que eles terão com amigos, com namoradas, depois quando eles tiverem filhos. As pessoas são diferentes, têm que ser respeitadas e têm que ser tratadas da forma como elas são. E cada um dá o que tem. Hoje essa frase é muito comum, né? Cada um dá o que tem, no sentido de que as pessoas dão coisas ruins. Não, cada um dá o que tem. E eu acredito que as pessoas dão o que elas têm de melhor. Tá? De novo, salvo pessoas que têm alguma doença, alguma coisa. As pessoas normais dão o que elas têm de melhor. E julgar isso é muito complicado. O livro é maravilhoso, maravilhoso. Eu falei desse livro na Book Tag. Falei da Book Tag no começo do vídeo. Aí começou. Me escreve pra mim, por favor, aí nos comentários um livro que te fez chorar. Sabe, eu acho que esses livros, eles nos mexem com a gente de uma tal maneira, sabe? Mexe com a nossa alma e a gente precisa desses chacoalhões. Bem, dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, vamos fazer o canal crescer, nos ajude, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos, terças e sextas sempre vídeos novos, comente, escreva nos comentários, gostei, não gostei, coloca um emoji, fale sobre livros que te fizeram chorar, eu gostaria de saber, porque são às vezes refrigério da alma, a gente precisa de um choque para conseguir aliviar, ok? Um grande beijo, obrigada por estar até aqui e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!